Nenhum assistente jamais durou um mês inteiro com o CEO milionário até que uma jovem desajeitada e teimosa apareceu e virou o mundo dele de cabeça para baixo. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 quando terminarmos. Aproveite a história. Harper Evans já estava atrasada, o que, para ela, significava que deveria pelo menos entrar com dignidade. Pena que sua saia estava escorregando para o lado e um pedaço de papel do metrô estava grudado em seu calcanhar. Ótimo começo. Ao empurrar a porta de vidro com um pouco de força demais, a recepcionista engasgou com o café. Sua Harper Evans, entrevista para assistente executiva. 10 horas, eu sei que já são 10 horas e 20. E sim, o metrô parou. E sim, eu me confundi com o nome do prédio. E sim, eu derramei café no meu currículo, mas você ainda consegue ler. Ela desabafou tudo de uma vez, ajeitando a saia e tirando o papel do sapato. A recepcionista apenas piscou, como se estivesse assistindo a um vídeo em avanço rápido. O Sr. Collins não tolera atrasos. Harper sorriu. Perfeito. Não tolero maçanetas escorregadias. Então, estamos quites. A recepcionista hesitou, então apertou um botão no telefone. Sr. Collins, o candidato está aqui. 5 minutos depois, Harper entrou em um escritório imponente, onde cada móvel parecia mais caro do que o apartamento inteiro. Atrás da mesa estava Arthur Collins, CEO da Collins & Blake International, terno impecável, cabelo impecavelmente penteado, olhar frio como gelo. Ela respirou fundo. Não tropece. Não tropece. Você está atrasada e tem batom no dente, disse ele. Harper congelou. Ela passou a língua no canto da boca, sem nem tentar esconder. E você está a fim de um filme pós-apocalíptico? Tem alguma recomendação de streaming? Arthur olhou para ela pela primeira vez. Longos segundos. Silêncio. A sala inteira pareceu congelar. Seu currículo está amassado. A culpa é da minha mochila. Ela tem vontade própria e guarda rancor de entrevistas de emprego. Grau incompleto. A escola de negócios não me achou divertido o suficiente. Sem experiência como secretária. Mas eu tenho um talento oculto para encontrar grampeadores perdidos, e faço um café decente. Ela sorriu, tentando não demonstrar o pânico que crescia em seu estômago. Arthur a estudou como se ela fosse um problema de matemática sem sentido. Finalmente, recostou-se na cadeira. Por que você quer esse emprego? Porque tenho contas a pagar, um gato que come como um leão e um presente por ter sido demitido antes do fim do período de experiência. Ele ergueu uma sobrancelha. Harper estremeceu, mas manteve a compostura. Ok, honestidade demais. Posso fingir que adoro ambientes corporativos e planilhas coloridas, se você preferir. Arthur soltou um suspiro suave. Todos os candidatos antes de você se comportaram bem. Que perda de tempo. Ela sentou-se sem esperar permissão. Bom comportamento é superestimado. Outra pausa. Arthur fechou a pasta. A vaga é temporária. 1 mês de experiência. Se você sobreviver, você fica. Sobreviver parece algo certo, a julgar pelo olhar que a recepcionista me lançou. Harper se levantou, surpreso por ela ainda estar ali. Certo, Sr. Collins, desafio aceito. Isso vai ser divertido, ou pelo menos caótico. Comece amanhã, pontualmente às 8 horas. 7 horas e 59, só para te despistar. Ao sair do escritório, com a saia finalmente no lugar e o batom retocado, Harper não percebeu os olhares curiosos dos funcionários na sala de descanso. Começaram os sussurros. Quanto tempo você acha que ela vai durar? Murmurou um analista. 1 semana, no máximo. Você viu a cara dele? Eu diria 3 dias. Eu também aposto. Se ela sobreviver ao pedido errado de café, será um milagre. Dentro do escritório, Arthur Collins girava lentamente a caneta entre os dedos, ainda pensando naquela candidata estranhamente honesta. Algo nela o incomodava, ou talvez o desafiasse. Ele ainda não tinha certeza. Harper chegou exatamente às 7 horas e 59, como havia dito. A recepcionista a observou como se estivesse testemunhando um fenômeno natural raro. No elevador, ela ouviu 2 funcionários cochichando. A nova assistente começou hoje, disse um deles. Coitadinha. Lembra da Amanda?
Ela durou 3 semanas. Chorou no banheiro nos últimos 5 dias. E Patrícia, 2 semanas. Saiu por e-mail às 2 horas da manhã. O recorde foi da Susan. 6 dias. Saiu na hora do almoço e nunca mais voltou. Harper fingiu não ouvir, mas seu estômago se contraiu. Quando o elevador chegou ao 32º andar, ela respirou fundo e caminhou até a mesa que seria seu novo lar pelos próximos 30 dias, se ela chegasse até lá. A mesa ficava bem em frente ao escritório de Arthur, como uma estação de controle ou uma trincheira de campo de batalha. Harper olhou para sua agenda. Reuniões marcadas a cada hora. Sem pausas, nem para respirar, aparentemente. Às 8h15, Arthur saiu do escritório pela primeira vez. Parou ao ver Harper organizando os arquivos em pilhas coloridas. O que você está fazendo? Criando um sistema. Verde para urgente, amarelo para importante, azul para pode esperar até o fim dos tempos. Já existe um sistema e ele funciona perfeitamente há 5 anos. Harper olhou para o olhar frio dele. Bem, agora temos 2 sistemas. Um pouco de competição é saudável. Arthur a encarou por 3 segundos inteiros. Depois, voltou para o escritório e fechou a porta com um pouco mais de força do que o necessário. 15 minutos depois, o telefone tocou. Harper atendeu com entusiasmo. Collins and Blake International. Aqui é Harper. Como posso ajudar a tornar o seu dia fantástico? Silêncio do outro lado da linha. Desculpe, quem está falando? Sou eu, Harper, a nova secretária. Com quem você gostaria de falar? Eu. Bem, costumo falar diretamente com o Arthur. Aqui é o Johnson, da Johnson & Associates. Harper consultou o calendário. Ah, Sr. Johnson, o senhor tem uma reunião marcada para quinta-feira. Gostaria que eu confirmasse o horário? Na verdade, estou ligando para falar sobre o contrato de Nova York. Preciso falar com o Arthur urgentemente. Perfeito. Vou transferir você agora mesmo. Harper apertou botões aleatoriamente no telefone até conseguir transferir a ligação. Arthur atendeu ao primeiro toque. 2 minutos depois, ele saiu do escritório novamente. Você transferiu Johnson para o departamento de vendas. Ops. Ainda estou tentando entender este telefone. Ele tem mais botões do que uma cabine de avião. Johnson é o nosso cliente mais importante. Ele não pode ser enviado para a área de vendas quando está ligando para tratar de contratos jurídicos. Entendido. Johnson é sinônimo de importante. Vendas é sinônimo de não ir. Harper rabiscou em seu bloco de notas. Posso perguntar por que ele parecia nervoso? Arthur hesitou. Há um problema com uma cláusula contratual. Não precisa se preocupar. Antes de se virar para voltar, Harper deu um tapa na testa. Ah, quase esqueci. Um homem deixou um pacote para você mais cedo. Eu assinei. Que pacote? Ele estava esperando no saguão. Disse que era do escritório de advocacia e precisava entregar documentos urgentes. Harper apontou para uma pasta sobre a mesa. Parecia importante. Arthur franziu a testa e pegou a pasta. Seus olhos percorreram o conteúdo rapidamente. Harper, aquele não era um entregador qualquer. Era David Morrison, advogado sênior da Morrison & Associates. E estes são documentos confidenciais do contrato com Johnson. Ops. Ele estava de calça jeans e tênis. Como eu ia saber? Arthur continuou lendo, sua expressão mudando lentamente. E você assinou como representante da empresa. Assinei como Harper Evans, a pessoa responsável por não deixar nada desaparecer. Bem criativo, né? Harper, você não está autorizado a... Ele parou de repente, com os olhos fixos em uma página específica. Espere, onde exatamente você assinou? Ah, aqui. Ela apontou para uma linha no final do documento. Por quê? Arthur olhou para a assinatura, depois para a data e, por fim, para o local onde ela havia assinado. Harper, você acabou de descobrir uma brecha legal que nossos advogados vêm tentando encontrar há 3 semanas. Eu descobri o quê? Ao assinar aqui nesta linha específica, você tecnicamente validou uma cláusula que protege nossos interesses no contrato com Johnson. Ele a encarou com uma mistura de descrença e admiração. Isso poderia economizar um acordo de 15 milhões de dólares.
Harper piscou várias vezes. Fiz uma coisa boa. Você fez algo que 3 advogados formados em Harvard não conseguiram. Uau! E eu nem terminei a faculdade. Arthur voltou para o escritório sem dizer mais nada, levando os documentos consigo. Harper encarou a porta fechada, tentando processar o que acabará de acontecer. Às 10 horas, o telefone tocou novamente. Desta vez, Harper verificou o identificador de chamadas antes de atender. Collins e Blake, Harper falando. Olá, posso falar com Arthur Collins? A voz era feminina, impaciente. Posso perguntar quem está ligando? Esta é Margaret Collins, sua mãe. Harper quase deixou o telefone cair. Ah, senhora Collins. Um momento, por favor. Desta vez, ela transferiu a ligação corretamente. Alguns segundos depois, ela ouviu Arthur responder em um tom completamente diferente. Oi, mãe. A ligação durou exatamente 3 minutos. Quando Arthur desligou, Harper ouviu um suspiro profundo vindo de sua sala. Às 11 horas, ele saiu para uma reunião externa. Harper aproveitou a oportunidade para explorar um pouco mais sua nova mesa. Na terceira gaveta, encontrou um manual de 100 páginas e o manual do secretário executivo, protocolos e diretrizes para o assistente do CEO. Ela o folheou rapidamente em regras sobre como atender o telefone, organizar documentos, agendar reuniões, servir café e até mesmo como cumprimentar visitantes. Harper fechou o manual e o guardou. Tarde demais para isso agora, murmurou para si mesma. Quando Arthur voltou, às 14 horas, encontrou Harper sentado em sua cadeira, usando o computador. O que você está fazendo na minha cadeira? Testando a ergonomia. Você deve ter problemas nas costas. Esta cadeira é péssima para a sua postura. Saia da minha cadeira imediatamente. Harper se levantou rapidamente, quase tropeçando. Só estava verificando se conseguia entrar no sistema, caso você precise de algo urgente. Você não tem uma senha. Verdade, mas sua senha é meio óbvia. Arthur a encarou, atordoado. Como assim, óbvio? Collins 123. Muito original. Harper deu um sorriso inocente. Talvez pense em algo mais seguro. Você descobriu minha senha? Não consegui. Eu chutei. Tentei Arthur. CEO Collins. A terceira tentativa foi a vencedora. Você realmente deveria variar. Arthur se jogou na cadeira, esfregando as têmporas. Harper, você quebrou pelo menos 6 regras de segurança hoje. Mas eu resolvi a questão do contrato do Johnson. Isso tem que valer alguma coisa, né? Ele a observou por um longo momento. Vá para casa. Amanhã conversamos sobre limites. Harper pegou sua bolsa, tentando descobrir se seria demitida. Sr. Collins, o quê? Obrigado por não me demitir hoje. O dia ainda não acabou. Harper sorriu e acenou enquanto se dirigia ao elevador. Sozinha no escritório, Arthur Collins reabriu os documentos que assinará sem perceber. A solução estava ali, clara como o dia, graças à assinatura descuidada de uma mulher que confundiram um advogado sênior com um entregador. Ele balançou a cabeça, em algum ponto entre irritado e impressionado. Harper Evans era um desastre ambulante. Mas talvez ela fosse exatamente o tipo de desastre de que ele precisava. No terceiro dia, Harper decidiu que era hora de mostrar iniciativa. E nada dizia mais iniciativa do que aparecer com café para o chefe antes mesmo de ele pedir. Ela chegou às 7h45, carregando 2 xícaras da cafeteria da esquina, uma para ela, com leite, açúcar e um toque de canela, e outra para Arthur. Como não fazia ideia de como ele gostava, optou por uma versão mais humana em leite, 2 colheres de açúcar e um toque de baunilha. Bom dia, Sr. Collins, anunciou ela, entrando em seu escritório com as 2 xícaras. Trouxe café para começar bem o dia. Arthur ergueu os olhos dos documentos que já estava lendo, com o rosto neutro. Eu não pedi café. Eu sei. É por isso que é uma surpresa. Harper colocou a xícara na mesa com um sorriso radiante. É um latte com açúcar e baunilha. Aposto que você vai adorar. Arthur olhou para a xícara como se ela fosse explodir. Eu tomo meu café preto. Todo mundo bebe puro até experimentar um bom latte. Vamos lá, só um gole. Arthur pegou, cheirou e fez uma careta quase imperceptível.
Harper, eu tomo café preto há 15 anos. Sem leite, sem açúcar, sem baunilha. Isso não é café. É combustível de máquina. Harper sentou-se na cadeira em frente a ele e tomou um gole. Você precisa de algo que realmente tenha um gosto bom. Arthur tomou um pequeno gole, com o rosto contorcido como se tivesse engolido um remédio ruim. Isso está muito doce. Você quer dizer delicioso demais? Não, doce demais. Insuportável. Tem gosto de felicidade, Harper respondeu, ainda alegre. Como xarope para diabéticos. Harper parou de sorrir. Ei, gastei $4,50 naquele café. O mínimo que você poderia fazer é fingir que gostou. Eu não finjo, Harper. E não pedi para você gastar seu dinheiro comigo. Uau! Harper recostou-se na cadeira, atordoada. Você realmente não sabe aceitar um gesto gentil, não é? Não se trata de gentileza. Trata-se de eficiência. Tenho uma rotina que funciona há anos. Rotina? Harper deu uma risada curta. Você quer dizer aquela coisa de você chegar, checar e-mails, tomar um café horrível, ignorar todo mundo ao redor e ir embora? É essa a rotina? Arthur pousou a xícara com um pouco mais de força do que o necessário. Minha rotina me trouxe até aqui. Esta empresa ganha milhões porque eu mantenho padrões elevados. Padrões altos ou muros altos? Harper se inclinou para a frente. Porque, de onde estou, parece mais que você construiu uma fortaleza ao seu redor. Harper. Não, deixe eu terminar. Ela apontou para ele. Você trata o café como se fosse uma questão de vida ou morte. Fala com as pessoas como se fossem robôs com defeito. E aposto que, quando for para casa à noite, vai jantar sozinho assistindo ao noticiário financeiro. Arthur não respondeu, mas seus olhos brilharam. Você não sabe nada da minha vida. Eu sei que você parece um robô de terno que esqueceu como sorrir. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Harper quase conseguia senti-lo no ar. Arthur se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa. Um robô. Um robô muito bem vestido, corrigiu Harper, tentando manter a voz firme. Com uma agenda perfeita e uma forte aversão a qualquer coisa que tenha sabor. Harper, você está aqui há 3 dias. 3. E acha que consegue analisar minha personalidade com base em como eu tomo café? Não preciso de 3 semanas para perceber que você tem o charme de uma máquina de venda automática quebrada. Arthur contornou a mesa e parou bem na frente dela. Harper engoliu em seco, mas não recuou. Uma máquina de venda automática quebrada? Pelo menos essas aceitam moedas. Você nem faz isso, Harper. E antes de reclamar da minha honestidade, lembre-se de que você me contratou porque eu não sou como os outros candidatos bem comportados. O telefone tocou naquele momento, cortando a tensão como uma faca. Harper atendeu automaticamente, sem desviar o olhar de Arthur. Collins e Blake. Harper falando. Preciso falar com o Arthur imediatamente. É sobre a proposta de expansão da costa oeste. Harper reconheceu a voz, o Sr. Johnson, o cliente importante. Sr. Johnson, como vai? Posso ajudá-lo com alguma coisa antes de transferir a ligação? Na verdade, sim, você pode. Estou preocupado com os números que vimos ontem. O mercado da Califórnia parece instável e não tenho certeza se este é o momento certo para expandir. Harper olhou para Arthur, que ainda estava de pé ao lado da mesa, claramente ouvindo. Sr. Johnson, posso perguntar se o senhor está preocupado com a instabilidade a curto ou longo prazo? Bem, ambos, para ser honesto. Harper mordeu o lábio, pensando rápido. Você viu as notícias sobre a nova lei de incentivo fiscal aprovada na Califórnia na semana passada? Silêncio do outro lado da linha. Que lei? A lei de incentivo ao investimento empresarial. Ela oferece até 30% de isenção fiscal para empresas que se instalarem lá nos próximos 18 meses. Harper olhou para Arthur, que agora parecia surpreso. Se a Collins & Blake se mudar agora, você pode aproveitar essa oportunidade e obter uma vantagem considerável sobre a concorrência. Não sabia dessa lei. Aconteceu na quinta-feira passada, mas ainda não foi amplamente divulgado. A maioria das empresas só vai descobrir quando for tarde demais. Arthur a encarou, incrédulo. Harper, você pode transferir a ligação agora? Sussurrou. Claro, Sr. Johnson,
vou transferi-lo para o Sr. Collins imediatamente, mas, se me permite, sugiro que acelere as coisas. Oportunidades como esta não aparecem todos os dias. Obrigada, Harper. Você acabou de salvar a minha manhã. Harper transferiu a ligação e recostou-se na cadeira, com o coração disparado. Arthur atendeu no viva voz. Johnson, me diga que acabei de ouvir o que acho que ouvi. Arthur, aquela sua assistente é uma joia. Como ela sabia daquela lei da Califórnia? Eu também gostaria de saber isso. A ligação continuou por mais 20 minutos. Quando Arthur finalmente desligou, ele apenas olhou para Harper por um longo momento. Como você sabia dessa lei? Harper mexeu na alça da bolsa. Eu leio muito e, quando não tenho nada para fazer, navego em sites de notícias. Vi o artigo na sexta-feira e achei interessante. Você lê a legislação da Califórnia no seu tempo livre? Eu leio tudo. Notícias, blogs, até bulas de remédios quando estou realmente entediada. Ela deu de ombros. Você nunca sabe quando uma informação aleatória pode ser útil? Arthur recostou-se na cadeira, ainda processando tudo o que acabará de acontecer. Harper, você acabou de dar a Johnson informações que podem valer milhões para nós. Ótimo. Isso compensa o café que você detestou? Arthur quase sorriu. Quase. O café ainda estava horrível. E você ainda age como um robô, mas um robô que ocasionalmente admite quando alguém o ajudou. Do lado de fora do escritório, na área aberta, uma pequena multidão se reunia perto da máquina de café. Todos fingiam estar ocupados, mas claramente tentavam ouvir a conversa. Ela o chamou de quê? Sussurrou Marina, da contabilidade. Um robô de terno, respondeu Carlos, do departamento jurídico. E uma máquina de venda automática quebrada. Ela é louca, murmurou Jennifer, do marketing. Ninguém fala com Arthur Collins desse jeito. Mas funcionou, disse David, o estagiário. Você viu como ele estava concentrado quando ela falou com Johnson? Ela será demitida até sexta-feira, supôs Marina. Não tenho tanta certeza, disse Carlos. Você ouviu a ligação? Ela acabou de salvar um contrato de $1 milhão. De volta ao escritório, Arthur digitava algo no computador. Harper, sobre o café. Eu sei, eu sei. Você gosta dele puro. Sem açúcar, sem sabor, sem alegria, sem baunilha. Ele corrigiu, dessa vez com algo próximo a um sorriso, posso tolerar o resto. Harper piscou, surpreso. Isso foi quase uma piada? Essa foi uma correção factual. Claro que sim. Harper sorriu. Amanhã trago café preto puro, mas ainda trago guardanapos coloridos só para te irritar. Arpista? Sim. Boa iniciativa com a lei da Califórnia. Harper sentiu o rosto esquentar. Obrigada, Sr. Collins. Arthur. Pode me chamar de Arthur. Realmente? Não se acostume. É só porque você economizou $15 milhões hoje. Harper sorriu e voltou para sua mesa, sentindo uma estranha sensação de vitória. Através da porta de vidro, Arthur Collins observava sua nova secretária organizando arquivos enquanto cantarolava baixinho. Ela era uma bagunça, impulsiva, teimosa, completamente imprevisível, e parecia exatamente o que ele não percebera que precisava, mesmo que o café dela fosse realmente horrível. Na sexta-feira, Arthur foi até a mesa de Harper com um ar de autoridade e disse: Você precisa ir à festa de fim de ano da empresa, anunciou ele, como se estivesse falando sobre o clima. Harper parou de organizar os arquivos e olhou para ele. Preciso? É obrigatório para a equipe executiva. Mas eu sou secretária. Você é minha assistente executiva. Tecnicamente, você faz parte da equipe executiva. Harper piscou algumas vezes. Desde quando? Já que você salvou 3 contratos esta semana e descobriu que nosso contador estava cobrando o dobro por serviços básicos. Era a verdade. Depois do incidente com a lei da Califórnia, Harper realmente se dedicou ao trabalho. E, aparentemente, ela tinha um talento natural para identificar problemas que ninguém mais notava. Arthur, não tenho nada para vestir para uma festa corporativa. É no sábado às 8. Use algo apropriado. Defina apropriado. Arthur a observou por um instante, notando a calça jeans desbotada e a blusa colorida com estampa de gato. Algo sem animais. No sábado, às 18 horas,
Harper estava diante de um espelho em uma loja de aluguel de vestidos, questionando todas as suas escolhas de vida. Este é perfeito para você, disse a vendedora, ajustando um vestido vermelho vibrante. Chama a atenção na medida certa. Harper se olhou no espelho. O vestido era lindo, mas definitivamente chamava a atenção, vermelho cereja, com um caimento perfeito, com um decote elegante, porém ousado. Não está um pouco vermelho demais? Querida, você precisa se destacar. Uma festa corporativa é um campo de batalha social. Ou você causa uma boa impressão, ou desaparece. Uma hora depois, Harper estava na entrada do Hotel 5 Estrelas onde a festa aconteceria, tentando não tropeçar nos saltos altos. O vestido vermelho se destacava nitidamente nos tons neutros e discretos dos outros convidados. Ela respirou fundo e entrou no salão elegantemente decorado, lustres de cristal, mesas com toalhas brancas e um quarteto de cordas tocando música clássica ao fundo. Isto não é uma festa, murmurou para si mesma. É um funeral chique. Tentando parecer confiante, Harper foi em direção ao bar. Foi então que seus saltos pareceram ganhar vida própria. Ela tropeçou feio, agitando os braços em busca de equilíbrio. Infelizmente, suas mãos bateram em uma bandeja de taças de champanhe enquanto o garçom a carregava. A bandeja voou pelo ar em câmera lenta. 6 copos de cristal caíram, direto em direção a Arthur Collins, que conversava com um grupo de investidores a poucos metros de distância. Oh, não, sussurrou Harper, observando o desastre se desenrolar. Arthur se virou no momento em que os copos estavam a centímetros de seu smoking perfeitamente passado. Com reflexos impressionantes, desviou, fazendo o champanhe espirrar no chão em vez de si mesmo. A sala inteira ficou em silêncio. Silêncio total. Harper ficou parada no meio dos cacos de vidro, com o rosto tão vermelho quanto o vestido. Desculpe. Arthur a examinou. Seu smoking estava impecável, embora houvesse algumas gotas de champanhe em seus sapatos. Em vez de explodir como Harper esperava, ele apenas soltou um longo suspiro. Você está bem? Eu. O quê? Perguntei se você está bem. Você se cortou no vidro? Harper olhou para baixo, surpreso com a pergunta. Não, acho que não. Arthur fez um sinal para o garçom, que rapidamente começou a limpar os cacos. Vamos sair daqui, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Eles caminharam até uma varanda mais silenciosa, longe dos olhares curiosos dos outros convidados. Arthur, sinto muito. Sei que você odeia ser o centro das atenções. Respire fundo, ele disse. Ela obedeceu, respirando fundo. Melhor? Um pouco. Harper se apoiou no corrimão da sacada. Você não vai me demitir por quase te transformar numa fonte de champanhe. Arthur se inclinou para perto dela. Já pensei coisas piores sobre você. Isso foi quase um elogio. Foi uma observação factual. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música que vinha de dentro. Você toca piano? Perguntou Harper de repente. Arthur olhou para ela, surpreso. Por que pergunta? Você estava observando o pianista ali com uma expressão tão pensativa, como alguém que reconhece a música de uma maneira diferente. Atento. Então, você joga? Arthur hesitou. Eu costumava, quando era criança. Por que você parou? Minha mãe achava que era perda de tempo. Ela costumava dizer que empresários não precisam de hobbies artísticos. Harper franziu a testa. Isso é bobagem. Música é importante. Você toca alguma coisa? Violão. Não muito bem, mas eu tento. Ela sorriu. Eu sempre quis aprender piano, mas nunca tive dinheiro para aulas. É difícil no começo, mas depois que você pega o jeito, é como aprender outro idioma. Exatamente. Arthur olhou para ela com interesse genuíno. Como você sabia que eu tocava? Suas mãos. Você tem dedos de pianista, longos e graciosos, e, quando a música tocava, seus dedos começavam a se mover sozinhos, como se estivessem tocando no ar. Arthur olhou para as mãos, como se as visse pela primeira vez. Você é muito observador para alguém que tropeça em tapetes planos. Foco seletivo. É um talento. Ambos riram, uma risada leve e fácil que os surpreendeu. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gosta de festas de aniversário? Sua expressão mudou imediatamente.
Eu os odeio. Por quê? Sempre pareceram obrigações. Minha mãe costumava dar grandes festas quando eu era criança, mas eram mais para impressionar as amigas do que para me fazer feliz. Eu usava terno, apertava a mão de adultos fingindo me importar e simplesmente esperava acabar. Harper sentiu uma pontada no peito. Isso é muito triste. É a vida. Não, não é. Uma festa de aniversário deve ser sobre você, sobre pessoas que realmente se importam em estar lá. Então, como seria a sua festa ideal? Harper pensou por um momento. Pizza, boa música, brincadeiras bobas, gente rindo até a barriga doer e um bolo com cobertura demais. Por que cobertura nunca é demais? Isso parece caótico. Isso parece divertido. Arthur estava prestes a responder quando a porta da sacada se abriu. Marcos, do departamento de vendas, saiu cambaleando, um pouco embriagado. Ora, olha quem está aqui, disse ele, visivelmente bêbado. A assistente mais bonita da empresa. Harper se encolheu um pouco. Oi, Marcos. Harper, você está incrível com esse vestido. Marcos se aproximou mais do que o necessário. Que tal uma dança? Obrigado, mas estou falando com Arthur agora. Ah, qual é? Deixe o chefe por alguns minutos. Marcos estendeu a mão. Ele não vai se importar. Na verdade, ela disse não, disse Arthur, com a voz repentinamente fria. Relaxa, Arthur. É só uma dança. Marcos ignorou a recusa e estendeu a mão para Harper. Ela se afastou, mas ele continuou e agarrou seu pulso. Marcos, por favor, venha. Não seja tímido. Antes que Harper pudesse reagir, Arthur se colocou na frente dela, entre os dois. Tire as mãos dela agora. Ei, calma, Marcos, a voz de Arthur não deixou espaço para discussão. Marcos soltou o pulso de Harper imediatamente. Desculpa, cara. Eu não sabia que vocês dois eram assim, sabe? Ele saiu rapidamente, deixando-os sozinhos novamente. Harper esfregou o pulso, mesmo que Marcos não a tivesse machucado de verdade. Obrigada. Ele sempre faz isso? Às vezes, quando ele bebe demais. Nunca foi nada sério, mas não deveria acontecer. Harper olhou para Arthur, notando a tensão em seus ombros e o modo como suas mãos estavam cerradas. Você está bem? Estou bem. O que importa é que você está bem. Algo na maneira como ele disse fez o coração de Harper bater um pouco mais rápido. Arthur? Sim. Obrigada por não me deixar sozinha com ele. Harper, sim. Obrigada por me lembrar que festas podem ser mais do que apenas obrigações. Eles se entreolharam por um momento que durou mais do que provavelmente deveria. Deveríamos voltar, disse Arthur finalmente. Provavelmente. Mas nenhum dos dois se moveu. Algo havia mudado naquela sacada, algo sutil, mas real. E ambos sabiam que não havia como voltar atrás. Na segunda-feira seguinte à festa, Arthur estava mais quieto do que o normal. Harper notou que ele estava checando o celular a cada 5 minutos e suspirando mais do que qualquer pessoa deveria. Algo errado? Ela perguntou, separando a correspondência dele na mesa. Minha mãe está vindo para Nova York. Isso é ruim? Ela quer me apresentar à filha de uma amiga, uma advogada, formada em Yale, perfeita para começar uma família de sucesso. Ele fez aspas no ar, claramente irritado. Harper parou de separar os papéis. E você não quer conhecê-la? Harper, eu conheço o tipo. Ela fala sobre vinhos caros, férias na Europa e como planeja apoiar minha carreira enquanto reforma um apartamento que ainda nem é dela. Nossa. Você tem algum problema com mulheres ambiciosas? Tenho um problema com pessoas que me veem como um projeto de vida em vez de uma pessoa. O telefone tocou antes que Harper pudesse atender. Arthur olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa. É ela. Atende. Posso sair se você quiser um pouco de privacidade. Não, fique. Talvez ter você aqui me impeça de dizer algo de que me arrependerei. Arthur atendeu e colocou no viva voz. Oi, mãe. Arthur, querido, chegarei quinta-feira às 2. Já reservei o almoço para sexta-feira no Plaza com você e Caroline. Mãe, eu já disse que não posso. Caroline Widman, formada em Direito Empresarial. Formada em Harvard.
Vem de uma família muito respeitável. Vocês dois vão se dar muito bem. Harper observou Arthur passar a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Mãe, não posso fazer o almoço na sexta. Por que não? Arthur hesitou, lançando um olhar desesperado para Harper. Por quê? Porque eu já estou saindo com alguém. Silêncio do outro lado da linha. Está saindo com alguém? Desde quando? Desde algumas semanas atrás. Os olhos de Harper se arregalaram quando ela percebeu onde isso iria dar. Arthur, você nunca mencionou uma namorada. Porque é novo. Muito novo. Qual o nome dela? Arthur olhou diretamente para Harper, que agora balançava a cabeça vigorosamente. Harper. O nome dela é Harper? Harper? Que tipo de nome é esse, Harper? Um nome lindo, mãe. Ela é. Ela é especial. Harper cobriu o rosto com as mãos. Bem, então eu quero conhecê-la. Traga-a para almoçar em vez da Caroline. Mãe, isso não é maravilhoso. Sexta-feira, 13 horas, no Plaza. Sem desculpas. A ligação terminou. Arthur e Harper se entreolharam em silêncio por alguns segundos. Você só me usou como desculpa com sua mãe, disse Harper finalmente. Entrei em pânico. Arthur, eu sei que foi bobagem, mas você ouviu. Caroline Whitman, formada em Harvard, família perfeita. Ela estava planejando nosso casamento antes mesmo de eu conhecer a mulher. Harper se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso é loucura. Você vai ter que ligar de volta para ela e contar a verdade. Ou você poderia me ajudar. Harper parou de andar de um lado para o outro. O que você quer dizer? Finja ser minha namorada esta tarde para que ela pare de tentar me arrumar um encontro. Arthur, essa é uma péssima ideia. Por favor, Harper. Eu te pago uma pizza por um mês. Pizza não vai cobrir o trauma emocional de conhecer sua mãe. 2 meses de pizza e um aumento. Harper olhou para ele por um longo momento. De quanto é o aumento? 15%. 25%. 20%. Combinado. Mas se sua mãe me odeia, a culpa é sua. Ela vai te amar. Harper soltou uma risada sarcástica. Arthur, sua mãe está esperando Caroline Whitman, formada em Harvard. Sou Harper Evans, larguei a faculdade e sou sua assistente. Assistente executivo. A mesma diferença. Ela vai me odiar na primeira tentativa. Na sexta-feira, Harper estava em frente ao Plaza Hotel, usando seu único traje elegante e azul marinho, conservador, emprestado da vizinha, e tentando não vomitar de nervoso. Arthur apareceu ao lado dela, perfeito como sempre. Preparar? Definitivamente não. Qual é a nossa história mesmo? Nos conhecemos no trabalho, começamos como amigos e as coisas simplesmente cresceram a partir daí. E há quanto tempo estamos namorando? 3 semanas. Certo. E o que eu faço para viver? Você trabalha comigo no departamento de estratégia. Arthur, eu não sei nada sobre estratégia. Você economizou 3 contratos este mês. Você sabe mais do que pensa. Entraram no elegante restaurante. Margaret Collins esperava em uma mesa perto da janela. Harper a reconheceu imediatamente, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, colar de pérolas e postura que evocava a alta sociedade. Arthur, querido. Margaret levantou-se para abraçar o filho. Então, seus olhos pousaram em Harper com uma curiosidade mal disfarçada. Mãe, essa é a Harper. Harper, minha mãe, Margaret Collins. É um prazer conhecê-la, Sra. Collins, disse Harper, estendendo a mão. Margaret apertou a mão dela brevemente, observando cada detalhe com clareza. Então, você é Harper? Arthur não me contou muita coisa sobre você. Ele tende a ser reservado, Harper sorriu. Mas no bom sentido. Eles se sentaram, e Harper imediatamente deixou cair o guardanapo no chão. Ao se abaixar para pegá-lo, bateu a cabeça na mesa. Desculpe, murmurou, com o rosto vermelho. Margaret ergueu uma sobrancelha, observando a cena. Harper, em que área você trabalha? E estratégia. Principalmente análise de contratos. E o que você estudou?
Harper engoliu em seco. Administração de empresas, mas não terminei a faculdade. Você não terminou? Margaret pareceu genuinamente chocada. Tive que começar a trabalhar para me sustentar. Às vezes, a vida não segue o cronograma que planejamos, não é mesmo? Margaret piscou algumas vezes, como se estivesse processando a informação. E sua família? Minha mãe é enfermeira em Ohio. Meu pai, bem, ele está fora de cena há muito tempo. Ah! Margaret pareceu um pouco incomodada com a sinceridade. Mas minha mãe é incrível. Ela trabalhou em turnos dobrados para me sustentar quando eu era adolescente. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Arthur ouviu a conversa e percebeu como Harper escolheu responder com honestidade em vez de tentar impressionar. E você planeja voltar para a faculdade? Perguntou Margaret. Talvez, mas honestamente, aprendi mais no trabalho do que em 2 anos de palestras. O que você quer dizer? Bem, na semana passada ajudei a salvar um negócio de 15 milhões de dólares ao identificar uma brecha jurídica que os advogados não tinham percebido. Não há curso universitário que ensine esse tipo de instinto. Margaret olhou para Arthur, que assentiu. É verdade. Harper tem um talento natural para encontrar soluções que passam despercebidas. Interessante. Margaret tomou um gole d'água. E seus planos para o futuro? Harper quase engasgou com a pergunta. Planos futuros com Arthur, casamento, família? Mãe, Arthur interrompeu, é muito cedo para. Na verdade, está tudo bem, disse Harper. Senhora Collins, acredito que relacionamentos saudáveis se constroem lentamente. Arthur e eu estamos nos conhecendo. Sem pressa. Sem pressão. Sem pressão. Exatamente. Não faz sentido planejar um futuro com alguém que você ainda está descobrindo. Arthur é surpreendente. Aprendo algo novo sobre ele todos os dias. Margaret olhou para os dois, claramente intrigada. E o que vocês descobriram até agora? Harper deu um sorriso caloroso. Que ele toca piano. Que odeia festas de aniversário, mas adora música clássica. Que ele é mais gentil do que parece e mais engraçado do que pensa. Arthur olhou para ela, um pouco surpreso. Engraçado? Você tem aquele senso de humor seco que pega as pessoas desprevenidas. É encantador. Margaret observava a conversa com interesse crescente. Arthur nunca me disse que tocava piano. Ele deveria começar a jogar novamente, disse Harper. Pessoas talentosas não devem deixar seus dons para trás. O almoço continuou com Harper surpreendentemente natural. Ela derrubou algumas coisas, riu um pouco alto demais uma vez e fez algumas perguntas excessivamente diretas, mas também foi honesta, engraçada e realmente curiosa para conhecer Margaret. Quando se despediram, Margaret deu a Harper um abraço muito mais caloroso do que no início. Foi um prazer conhecê-lo, Harper. Eu também, Sra. Collins. Arthur, Margaret sussurrou para o filho enquanto Harper estava distraído, ela é diferente. De que maneira? Autêntica. Ela não está tentando me impressionar. É revigorante. Depois que Margaret foi embora, Arthur e Harper caminharam em silêncio por alguns quarteirões. Então, Harper finalmente perguntou, como foi? Ela gostou de você. Realmente? Gostei mais do que de você. Ela ficou intrigada. Minha mãe não suporta quem se esforça demais, mas você foi simplesmente você mesma. Harper sorriu. Ótimo. Fingir ser outra pessoa é exaustivo. Arpista? Sim. Obrigada. De verdade. De nada. Mas você me deve um aumento de 20% e 2 meses de pizza. Combinado. Os dois riram, mas algo entre eles havia mudado novamente. A mentira começara a parecer perigosamente próxima da verdade. Na segunda-feira, após o almoço com Margaret, Harper chegou ao escritório e encontrou Arthur em uma ligação tensa com Robert Sterling, CEO da Sterling Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Robert, entendo sua preocupação, mas nossa proposta de marketing é sólida, disse Arthur, visivelmente frustrado. Harper fingiu organizar os trabalhos enquanto ouvia. Sim, eu sei que o mercado jovem é importante. Não, nossa equipe não perdeu o contato com o público da geração Y. Robert, por favor, me dê mais uma semana para reformular a apresentação. Arthur desligou e passou as mãos no rosto.
Problemas? Perguntou Harper. Sterling acha que nossa proposta de marketing para o novo aplicativo é muito antiga para o público-alvo. Ele quer algo que transmita uma mensagem jovem, mas nossa equipe só sabe fazer campanhas corporativas tradicionais. Qual é o aplicativo? Taskmaster, um organizador de tarefas para estudantes universitários e jovens profissionais. Harper franziu a testa. E qual foi a proposta que você mostrou a ele? Arthur abriu slides em seu computador, imagens corporativas elegantes, slogans como a eficiência é o caminho para o sucesso, e modelos sorridentes em ambientes de escritório impecáveis. Arthur, isso parece um anúncio de seguro de vida. O que você quer dizer? Os jovens não vivem assim. A vida deles é caótica. Eles conciliam trabalho, escola, vida social e ansiedade existencial. Esta campanha fala com robôs, não com pessoas reais. Arthur recostou-se na cadeira. Então, como você faria isso? Harper pensou por um momento, mordendo o lábio. Honestidade crua. Mostre o caos de verdade. Algo como, em sua vida é uma zona de guerra. Você perdeu 3 prazos esta semana e está vivendo de macarrão instantâneo, mas pelo menos suas tarefas estão organizadas no Taskmaster. Arthur piscou. Isso é bem específico. Porque é real. Os jovens adoram quando alguém admite que a vida é complicada. Ninguém quer fingir que está tudo sob controle. Harper, marketing não funciona assim. Você não pode. E usando memes, ela interrompeu, animada. Aquele meme do cachorro sentado no fogo dizendo, está tudo bem. Perfeito para o mestre das tarefas. Sua vida está pegando fogo, mas suas tarefas estão em ordem. Está tudo bem. Arthur olhou para ela como se ela tivesse acabado de sugerir vender sorvete no Ártico. Memes em uma campanha corporativa? Sterling quer alcançar os jovens, e os jovens falam por meio de memes. É praticamente uma linguagem própria. Antes que Arthur pudesse responder, a porta se abriu. Robert Sterling entrou com sua equipe, 1 hora adiantado para a reunião. Arthur, espero que você tenha algo novo para me mostrar, disse Robert, apertando sua mão. Robert, você chegou cedo. A reunião estava marcada para. Mudei de ideia. Quero ver o que você tem agora. Arthur olhou nervosamente para Harper, que estava sentada à mesa com uma pilha de papéis. Claro, vou ligar para a equipe de marketing. Na verdade, Harper levantou-se de repente. Posso apresentar uma ideia alternativa? Arthur a encarou horrorizado. Harper, isso não é. Quem é ela? Robert perguntou, curioso. Harper Evans, assistente estratégico, ela respondeu antes que Arthur pudesse falar, e eu tenho uma proposta que pode mudar completamente a maneira como você fala com seu público. Arthur tentou intervir, mas Robert pareceu interessado. Vá em frente. Harper pegou um marcador e foi até o quadro branco. O Taskmaster não é apenas um aplicativo de organização. É uma tábua de salvação para pessoas que se afogam no próprio caos. Ela começou a desenhar figuras simples no quadro. Campanha em pelo menos uma coisa está em ordem. Cena 1. Em um jovem acorda à tarde. Seu quarto está uma bagunça, com roupas espalhadas por todo lado. Ele olha para o celular e vê todas as suas tarefas listadas ordenadamente no Taskmaster. Frase: em sua vida está uma bagunça, mas suas prioridades não. Robert se inclinou para a frente, intrigado. Cena 2. Uma aluna na biblioteca, cercada de livros, com uma expressão de pânico. Ela abre o Taskmaster e respira aliviada. Trecho: quando tudo está fora de controle, pelo menos você sabe o que fazer primeiro. Arthur parecia pálido, mas Robert sorria. E como você faria isso viralizar? Harper sorriu. Memes autênticos. Faça parcerias com influenciadores que realmente usam o aplicativo no dia a dia. Sem atores fingindo ser organizados. Pessoas reais mostrando como o Taskmaster as ajuda a sobreviver em suas vidas caóticas. Memes? Perguntou um dos executivos de Robert. Exatamente. Estou vendo minha vida desmoronar, mas pelo menos minhas tarefas estão no Taskmaster. Harper imitou o popular meme do Drake usando gestos com as mãos. Robert caiu na gargalhada. Que incrível! Você finalmente está falando a nossa língua. Arthur tentou assumir o controle da situação. Robert, este é apenas um conceito inicial. Nossa equipe ainda precisa desenvolver. Não há nada para desenvolver,
interrompeu Robert. É exatamente esse tipo de energia que estávamos procurando. Harper, você pode liderar esta campanha? Harper olhou para Arthur, que parecia à beira de um colapso nervoso. Eu. Bem, seria uma honra. Perfeito. Quero uma proposta completa até sexta-feira, com cronograma, orçamento, tudo. Robert apertou a mão de Harper com entusiasmo. Arthur, você encontrou uma joia. Esta jovem entende o mercado mais jovem melhor do que qualquer agência com a qual já trabalhamos. Quando Robert e sua equipe saíram, Arthur fechou a porta e se virou para Harper. O que aconteceu? Eu salvei o acordo. Harper, você acabou de se comprometer a liderar uma campanha multimilionária sem consultar ninguém. Mas ele gostou da ideia. Não é esse o ponto. Arthur andava de um lado para o outro na sala. Você não tem experiência em marketing. Não entende de orçamentos, cronogramas, equipes. Arthur, respira. Vamos descobrir juntos. Juntos? Você não vai me deixar afundar sozinho, vai? Arthur a encarou por um longo momento. Harper, você acabou de nos comprometer com nosso maior cliente e salvou nossa conta. Sterling estava pronto para nos dispensar. Isso não significa. A porta se abriu novamente. David, do departamento jurídico, entrou, radiante. Pessoal, a Sterling acabou de assinar uma extensão de contrato de 2 anos. Eles adoraram a nova direção criativa. Depois que David saiu, Arthur se jogou na cadeira. Harper, você tem noção do que fez? Salvou nossos empregos? Ele passou as mãos pelos cabelos, você acabou de reinventar toda a nossa estratégia de marketing em 15 minutos. Na área comum, os boatos já haviam começado. Harper está liderando a campanha de Sterling, sussurrou Marina. Ela está aqui há apenas um mês, respondeu Carlos. E agora ela é uma assistente estratégica, Jennifer revirou os olhos. Claramente, tem alguma coisa acontecendo entre ela e Arthur. Ou talvez ela seja realmente boa no que faz, disse David. Ah, por favor. Ninguém se levanta tão rápido sem uma ajudinha. De volta ao escritório, Arthur estava ao telefone, reunindo uma equipe para dar suporte a Harper. Sim, o marketing está totalmente a bordo. Não, ela não é inexperiente. Ela é inovadora, certo? Reunião às 9 horas da manhã. Ao desligar, olhou para Harper. Parabéns, você foi oficialmente promovido a assistente estratégico sênior. Realmente? Sterling insistiu, e o conselho aprovou um aumento de 30% no seu salário. Harper pulou da cadeira. Arthur, isso é incrível. Harpista? Sim. Se esta campanha falhar, nós dois seremos demitidos. Então é melhor fazermos funcionar. Arthur olhou para ela, notando o brilho determinado em seus olhos. Porque sinto como se tivesse acabado de desencadear um furacão na empresa. Por que você fez isso? Harper sorriu. Mas o tipo de furacão que deixa tudo melhor depois que passa. Arthur balançou a cabeça, algo entre impressionado e aterrorizado. Harper Evans havia chegado como secretária temporária. Agora ela liderava a maior campanha da empresa, e ele começava a perceber que não conseguia imaginar o escritório sem o caos criativo dela. Mesmo que isso o assustasse mais do que ele queria admitir. Era quinta-feira, 23 horas, e Harper ainda estava no escritório, dando os retoques finais na proposta para Sterling. Arthur também insistira em ficar, revisando cada detalhe com a obsessão de quem temia que uma vírgula mal colocada custasse 15 milhões de dólares. Arthur, pela 10ª vez, a apresentação está perfeita, disse Harper, olhando para ele por cima de uma pilha de papéis. Você precisa parar de revisar. Só mais uma passada pelos números do que 3, ele murmurou, com os olhos ainda na tela. Harper notou que ele parecia mais pálido do que o normal e tocará a testa várias vezes na última hora. Você está bem? Você parece um pouco. Estou bem, Arthur a interrompeu, mas sua voz soou tensa. 15 minutos depois, Harper ouviu um barulho estranho vindo de seu escritório. Ela olhou para cima e viu Arthur segurando a cabeça entre as mãos. Arthur? Ele não respondeu. Harper se levantou e entrou no consultório. Arthur estava visivelmente com dificuldade para manter os olhos abertos, o rosto corado e suado. Você está com febre, disse ela, tocando sua testa. Sua pele estava queimando. Não estou com febre.
Tenho trabalho a fazer. Arthur, você está literalmente queimando. Quando foi a última vez que você comeu? Ele tentou se lembrar, mas não conseguiu. Não sei. Ontem, talvez anteontem. Meu Deus, Harper balançou a cabeça. Você é pior que uma criança teimosa. Vamos, levanta. Harper, preciso terminar. O que você precisa é de remédio e repouso. A apresentação pode esperar. Arthur tentou argumentar, mas uma onda de tontura o fez agarrar a mesa. Tá, talvez eu precise de 5 minutos. Harper o ajudou a se levantar, passando o braço em volta da cintura dele. 5 minutos, nada. Você está deitado agora. Ela o guiou até a sala de descanso nos fundos do escritório, um pequeno espaço com um sofá, uma pequena mesa e uma mini geladeira que raramente era usada. Harper, isso é ridículo. Eu não preciso. Doente. Ela o empurrou delicadamente para o sofá. Fique quieto enquanto eu cuido de você. Arthur afundou no sofá, surpreso com o alívio que sentiu por finalmente ceder ao que seu corpo implorava. Harper desapareceu por alguns minutos e voltou com uma caneca fumegante, alguns comprimidos e uma toalha com gelo. Chá de camomila da sala de descanso, 2 ibuprofenos que encontrei no kit de primeiros socorros e gelo para baixar a febre, ela anunciou, colocando tudo na mesa. Onde você encontrou chá de camomila? A Jennifer, do marketing, tem uma coleção inteira no armário. Peguei emprestado sem pedir. Harper sentou-se na beirada do sofá. Tome seu remédio. Arthur obedeceu sem reclamar, o que revelou a Harper o quão doente ele realmente estava. Ela colocou a toalha fria na testa dele, e Arthur fechou os olhos, soltando um longo suspiro. Melhorar? Muito. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Harper, você não precisa fazer isso. Claro que sim. Alguém tem que cuidar de você, já que você claramente não vai fazer isso sozinha. Eu sei cuidar de mim mesmo. Sério? Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga? Arthur pensou por um momento. No Natal passado. Arthur, isso foi há quase 1 ano. Eu gosto de trabalhar. Você gosta de se esconder no trabalho. Isso é diferente. Harper ajeitou a toalha na testa. Por que você faz isso consigo mesmo? Fazer o quê? Castigue-se. Exclua as pessoas. Haja como se não merecesse uma vida fora desta empresa. Arthur ficou em silêncio por um momento, de olhos fechados. A febre e a exaustão haviam desgastado suas defesas habituais. Minha mãe sempre dizia que homens de sucesso não têm tempo para fraquezas, disse ele finalmente, em voz baixa. Doença é fraqueza. Precisar dos outros é fraqueza. Depender de alguém é fraqueza. Harper sentiu um nó no peito. Arthur, isso é horrível. É eficiente. Ou era, até você aparecer. O que você quer dizer? Arthur abriu os olhos, fitando-a com uma expressão vulnerável que Harper nunca vira antes. Você estraga tudo. Minha rotina, minhas regras, minha capacidade de manter distância. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. E o pior é que não consigo mais imaginar o escritório sem você. Harper prendeu a respiração. Arthur, quando eu era criança, sempre que ficava doente, minha mãe mandava a babá cuidar de mim. Ela dizia que não tinha tempo para dramas desnecessários. Ele fechou os olhos novamente. Aprendi que estar doente significava estar sozinho. Isso é tão solitário. É por isso que nunca me permito depender de ninguém. É mais seguro. Harper sentiu lágrimas arderem nos olhos. Sem pensar, ela pegou a mão dele. Você não está sozinho agora. Arthur olhou para as mãos unidas, surpreso. Normalmente, ele teria se afastado, mas desta vez apertou a mão dela de volta. Harper, eu estou com medo. Com medo de quê? De me acostumar com isso. Com você cuidando de mim. Com precisar de você. Sua voz era baixa, mas completamente honesta. Por que isso te assusta? Porque as pessoas sempre vão embora. Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Disse que minha mãe era fria demais e que eu estava me transformando nela. Todas as minhas namoradas acabaram desistindo de tentar me alcançar. Ele olhou diretamente para ela. E você também vai perceber, Harper.
Você vai perceber que eu realmente sou o que minha mãe diz, em frio, distante, incapaz de sentir o que é certo. Harper se aproximou, ainda segurando a mão dele. Escute aqui, seu robô teimoso. Você não está com frio. Você está sendo cuidadoso. Há uma grande diferença. Deixe-me terminar. Ela sorriu. Você se protege porque já se machucou antes. Isso não faz de você um robô. Faz de você um humano. Um humano assustado, talvez, mas ainda assim humano. Arthur a observou como se estivesse presenciando algo impossível. Como você faz isso? Fazer o quê? Me faça sentir como se eu pudesse ser diferente. Melhor. Eles estavam muito próximos agora. Harper conseguia sentir a respiração dele, ver as pequenas cicatrizes em seu rosto que ela nunca havia notado antes. Arthur, você já é melhor do que pensa. Algo se moveu no ar entre eles. Arthur ergueu a mão livre e tocou delicadamente o rosto dela. Harper. Sim. Obrigada por cuidar de mim, por não desistir. Eles se aproximaram ainda mais. Harper podia sentir o calor da febre, ver a vulnerabilidade em seus olhos. Por um instante, o mundo parou. Arthur inclinou a cabeça, seus lábios a poucos centímetros dos dela, e então parou. Eu não posso. Por que não? Porque você merece alguém que saiba fazer isso direito. Alguém que não tenha medo de sentir. Ele se afastou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero te machucar, Harper. E se essa escolha for minha? Arthur olhou para ela com uma mistura de desejo e medo. Harper, você não entende. Eu não sei como ser normal. Como namorar, como demonstrar afeto, como não estragar tudo. Então aprenda. E se eu não puder? Harper deu um sorriso triste. Então pelo menos você tentou. Eles se entreolharam em silêncio, o momento carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, Arthur recostou-se no sofá, a toalha úmida ainda na testa. Harpista. Sim. Fique. Só até eu dormir. Claro. Harper acomodou-se ao lado dele no sofá, com as mãos ainda unidas. Arthur adormeceu alguns minutos depois, com a respiração finalmente calma. Harper permaneceu acordada, observando-o dormir e se perguntando como alguém podia parecer tão poderoso durante o dia e tão frágil à noite. Ela não sabia que Arthur não estava completamente dormindo, e não sabia que ele estava memorizando a sensação da mão dela na dele, tentando se agarrar a primeira vez em anos que não se sentia completamente sozinho. Na segunda-feira seguinte, Harper chegou ao escritório e encontrou um clima tenso. Os funcionários cochichavam em grupos, parando quando ela passava. Algo estava acontecendo. Arthur não estava em seu escritório, o que era estranho para alguém que sempre chegava antes das 8. Harper organizou sua mesa e tentou ignorar os olhares curiosos. Às 9 horas em ponto, Arthur entrou com 3 membros do conselho, Richard Reis, Patricia Wilson e James Morrison. Todos pareciam sérios. Harper, preciso que você venha para a sala de conferências agora, disse Arthur, evitando olhar diretamente para ela. Há algum problema? Venha, por favor. A sala de conferências estava lotada. Toda a equipe de marketing, RH, jurídico e outros departamentos estavam lá. Harper sentiu o estômago embrulhar. Richard Reis, o presidente do conselho, levantou-se. Senhorita Evans, chegamos ao conhecimento de que há certas preocupações quanto à sua rápida ascensão na empresa. Preocupações? Alguns funcionários questionaram se sua promoção e liderança na campanha de Sterling foram baseadas puramente em mérito profissional, acrescentou Patricia Wilson, com um tom gélido. Harper olhou ao redor da sala. Alguns colegas de trabalho evitavam encará-la. Outros observavam com curiosidade mórbida. Jennifer, do marketing, exibia uma expressão de satisfação mal disfarçada. O que exatamente você está insinuando? Perguntou Harper, tentando manter a voz firme. Não estamos insinuando nada, respondeu James Morrison. Estamos investigando. Será apenas coincidência que uma secretária sem experiência seja promovida tão rápido depois de se aproximar do CEO? Harper sentiu o rosto corar. Olhou para Arthur, torcendo para que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Arthur permaneceu em silêncio, olhando para a mesa. Sr. Collins, Richard Reis virou-se para Arthur, o senhor se importaria em esclarecer a natureza do seu relacionamento com a senhorita Evans?
Arthur finalmente ergueu os olhos, encontrando os de Harper brevemente antes de desviar o olhar. Harper é uma funcionária competente. Suas promoções eram baseadas em desempenho. Só isso. Só isso, insistiu Patrícia. Harper sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de tudo o que haviam compartilhado, depois da vulnerabilidade dele na noite anterior, ele agora negava qualquer conexão entre eles. Senhorita Evans, continuou Richard, a senhora nega qualquer envolvimento pessoal inapropriado com seu supervisor? Inapropriado, repetiu Harper, com a voz começando a tremer de raiva. Você está me acusando de ter sido promovida por causa de que, exatamente? Por favor, apenas responda à pergunta. Harper olhou para Arthur novamente. Ele ainda não a encarava. Não há nada de inapropriado no meu relacionamento profissional com o Sr. Collins. E, no nível pessoal, não há relacionamento pessoal. As palavras saíram amargas. Tecnicamente verdade, mas doía dizê-las. Richard deu uma olhada em alguns documentos. Várias testemunhas relataram ter visto vocês dois juntos do lado de fora do escritório, no Hotel Plaza, por exemplo. Uma reunião de negócios, disse Arthur rapidamente. Com a sua mãe presente? Patrícia ergueu uma sobrancelha. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Olha, Harper se levantou, incapaz de aguentar mais. Não sei quem começou esses boatos, mas posso provar meu valor profissional. A campanha de Sterling aumentou os contratos da empresa em 40%. Salvei 3 negócios que estavam prestes a fracassar. Implementei sistemas que salvaram. Ninguém está questionando os resultados, interrompeu James. Estamos questionando os métodos. Os métodos? Harper soltou uma risada seca. Quer saber meus métodos? Trabalho 12 horas por dia. Leio tudo sobre nossos clientes. Pesquisei o mercado no meu tempo livre e realmente me importo com o sucesso desta empresa. Senhorita Evans, por favor, acalme-se, disse Richard. Calma. Você está destruindo minha reputação profissional com base em fofocas, e eu deveria me acalmar? Harper olhou para Arthur uma última vez, esperando que ele dissesse algo em sua defesa. Ele permaneceu em silêncio. Sabe de uma coisa? Harper pegou sua bolsa. Não vou ficar aqui sendo humilhada por pessoas que preferem acreditar em boatos a resultados. Senhorita Evans, eu me demito. Com efeito imediato. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Harper, isso não precisa acabar assim, Arthur finalmente falou, com a voz baixa. Harper se virou para ele, os olhos brilhando de raiva e mágoa. Agora você fala. Depois de ficar sentado aí e deixar que me destruíssem? Ela balançou a cabeça. Você é exatamente o que eu pensava que era no primeiro dia. Um robô frio que não se importa com ninguém além de si mesmo. Harper. Não, terminei. Ela olhou para o quadro. Fiquem com suas teorias e fofocas. Tenho amor próprio demais para ficar onde não sou respeitada. Harper saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur ficou paralisado, olhando fixamente para a porta fechada. Bem, disse Richard finalmente, problema resolvido. Problema resolvido, repetiu Arthur, com a voz distante. A situação desconfortável foi superada. Podemos voltar ao normal. Arthur assentiu lentamente, mas algo dentro dele estava desmoronando. No dia seguinte, Arthur chegou cedo, como de costume. Mas, ao passar pela mesa vazia de Harper, parou. Ela havia deixado tudo perfeitamente organizado, pastas por cor, agenda atualizada, até instruções detalhadas para quem assumisse suas funções. Arthur sentou-se à sua mesa e tentou trabalhar como se tudo estivesse normal. 2 horas depois, percebeu que havia lido o mesmo e-mail 5 vezes e não havia absorvido uma palavra sequer. Sr. Collins, Jennifer do marketing estava parada na porta, sobre a reunião com Sterling na quinta-feira. Cancele, disse Arthur sem olhar para cima. Mas senhor, é sobre a renovação do contrato. Eu disse para cancelar. Jennifer saiu às pressas. Na quarta-feira, Arthur estava atrasado para 2 reuniões e já havia respondido a e-mails com respostas completamente fora do assunto. Quando Marcos, do departamento jurídico, tentou repassar um contrato, Arthur praticamente o expulsou do escritório. Ele está impossível, murmurou Marcos para Marina perto da máquina de café. Pior do que antes do Harper aparecer.
Talvez agora ele perceba o quanto ela realmente ajudou, respondeu Marina. Na quinta-feira, Arthur estava ao telefone com uma agência de empregos. Preciso de alguém com experiência, que não se intimide facilmente, disse ele. Alguém com personalidade forte. Que perfil específico o senhor está procurando, Sr. Collins? Arthur fez uma pausa, percebendo que estava descrevendo Harper. Deixa pra lá. Ligo mais tarde. Ele desligou e recostou-se na cadeira. O escritório estava funcionando tecnicamente, mas parecia sem vida. Nenhuma faísca. Nenhuma. Harper. Na sexta-feira, Sterling ligou. Arthur, cadê a Harper? Preciso discutir algumas mudanças na campanha com ela. Harper não trabalha mais aqui. O quê? Por quê? Arthur não conseguia encontrar as palavras. Arthur, você perdeu a cabeça? Harper é a melhor coisa que aconteceu na sua empresa nos últimos anos. Que diabos aconteceu? Depois de uma ligação tensa com Sterling, Arthur sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para a mesa vazia do lado de fora da porta. Pela primeira vez, admitiu a verdade que vinha tentando evitar. Não era só que Harper tornava o trabalho mais eficiente. Ela tornava a vida dele melhor, mais leve, mais humana, e ele havia deixado que a humilhassem e a afastassem porque tinha medo. Medo de admitir que precisava dela. Medo de admitir que estava apaixonado por ela. Arthur pegou o telefone, hesitou e depois o desligou. Como ele poderia consertar as coisas agora? Depois de traí-la da pior maneira possível? Lá fora, a cidade continuava se movendo. Mas dentro de Collins e Blake, Arthur Collins estava aprendendo uma lição dolorosa. Algumas oportunidades, uma vez perdidas, nunca mais voltam, e algumas pessoas, uma vez feridas, podem nunca mais confiar em você. Ele havia perdido Harper e estava começando a perceber que havia perdido a melhor parte de si mesmo com ela. Arthur passou o fim de semana inteiro tentando descobrir onde ela estava. Ligou para o número dela dezenas de vezes, mas caiu direto na caixa postal. Ele até passou no apartamento dela, mas a vizinha disse que não havia há dias. Foi David, do departamento jurídico, quem finalmente lhe deu uma pista. Harper? Ah, sim, ela postou no Instagram que é voluntária em um abrigo de animais no Brooklyn. Algo sobre precisar de terapia com filhotes depois de um desgosto profissional. Arthur nunca tinha usado o Instagram na vida, mas conseguiu encontrar o local, Pausend Hearts Animal Rescue. Na manhã de domingo, ele dirigiu até o Brooklyn com um buquê de peonias rosas, as flores favoritas de Harper, de acordo com a recepcionista, e um discurso cuidadosamente ensaiado que ele praticou em frente ao espelho por 1 hora. O abrigo era um pequeno prédio cercado por cercados e canis ao ar livre. Arthur estacionou, ajustou seu traje, completamente inadequado para o local, e se dirigiu à entrada. Posso ajudar? Perguntou um voluntário na recepção. Estou procurando Harper Evans. É uma emergência. Harper? Ela está no chiqueiro dos porcos resgatados. Saindo por aquela porta, vire à direita. Não tem como errar. Arthur seguiu as instruções, repassando mentalmente seu discurso. Harper cometiu um erro terrível. Você é essencial para a empresa e para... Ele parou abruptamente ao ver a cena à sua frente. Harper estava sentada no meio de um cercado, cercada de feno, com uma porquinha rosa no colo. Ela vestia jeans velhos, botas de borracha e uma camiseta manchada de lama. Ela conversava com o animal como se fosse um bebê. Não, Bentley, você não pode comer minha pulseira. Não é comida, disse ela, rindo enquanto o leitão tentava mordiscar seu pulso. Arthur ficou parado junto à cerca, segurando o buquê, completamente inseguro sobre como proceder. Com licença, gritou. Harper ergueu os olhos e sua expressão mudou instantaneamente de alegre para fria. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Harper voltou sua atenção para o porco. Além disso, estou ocupada. O Bentley aqui foi abandonado por pessoas que achavam que ele não era mais útil. O golpe acertou em cheio. Arthur abriu o portão e entrou no cercado, segurando o buquê como um escudo. Harper, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você ficou sentado em silêncio enquanto me humilhavam? Ou como negou que houvesse alguma coisa entre nós? Eu estava tentando te proteger. E isso não é verdade. Você estava se protegendo. Arthur deu um passo à frente,
pronto para entregar as flores a ela, mas tropeçou em uma poça de lama. Seu pé escorregou e ele caiu espetacularmente, aterrissando de costas em uma pilha de feno. O buquê voou de suas mãos, com pétalas se espalhando por toda parte. Bentley, assustado, pulou do colo de Harper e correu direto para Arthur, que agora estava coberto de palha e lama. Sai daqui! Sai daqui! Arthur tentou se livrar do porquinho, mas Bentley decidiu que o terno caro era o lugar perfeito para se esfregar. Harper não conseguiu conter o riso. Bentley, deixe o homem em paz, disse ela, pegando o animal. Arthur sentou-se na palha, com a gravata torta, o cabelo bagunçado e pedaços de feno espetados para todos os lados. Esta não era exatamente a entrada que eu tinha planejado, murmurou. Eu posso imaginar. Arthur se levantou, tentando tirar o terno, mas só piorou a situação. Harper, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço o seu perdão, mas você precisa saber que estava certa sobre mim. Certo sobre o quê? Sou um covarde. Quando a diretoria foi atrás de você, eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter dito que você é a pessoa mais capaz com quem já trabalhei. Que você salvou mais contratos em 2 meses do que nossa equipe em 1 ano. Harper continuou segurando Bentley, mas Arthur percebeu que ela estava ouvindo. Mas, em vez disso, fiquei com medo. Com medo de que descobrissem que você não era apenas minha assistente. Que você é. O que, Arthur? Arthur respirou fundo. A pessoa que me lembrou como é sentir algo, rir, não estar sempre sozinho. Bentley escolheu aquele momento para soltar um bufo alto. Harper o colocou no chão, e ele imediatamente voltou cambaleando até Arthur e começou a mastigar a barra da calça. Acho que ele gosta de você, disse Harper, tentando não sorrir. Harper, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas volte para a empresa. Para a empresa, para mim. Arthur ajoelhou-se na palha, ignorando o porco que agora puxava sua gravata. Quero você na minha equipe e na minha vida. Harper o observou por um longo momento. Arthur, você me machucou muito. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso, se você deixar. E se a diretoria tentar me humilhar novamente? Então eles terão que passar por mim primeiro. Arthur a olhou diretamente nos olhos. Harper, você é a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. Não só profissionalmente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Um voluntário passou pelo chiqueiro naquele momento, gravando silenciosamente a cena em seu telefone. Arthur Collins, CEO da Collins & Blake, ajoelhado em um chiqueiro, se declarando a uma mulher enquanto um porco tentava destruir sua gravata de $1000. Arthur, eu sei que não mereço outra chance, mas se você me der uma, prometo que nunca mais deixarei ninguém questionar seu valor, profissional ou pessoalmente. Harper permaneceu em silêncio, observando Arthur, ajoelhado na palha, sujo e coberto de feno, com um porco preso à gravata, desculpava-se com mais honestidade do que ela jamais vira nele. Bentley, solte a gravata do homem, ela disse finalmente. Arthur olhou para baixo e pareceu realmente notar o porco pela primeira vez. Ele está comendo minha gravata. Era uma gravata cara? Muito. Então ele tem bom gosto. Arthur soltou uma risada de verdade. Harper Evans, você voltaria a trabalhar comigo e talvez jantaria comigo, sem porcos dessa vez? Harper se aproximou, pegou Bentley no colo e olhou para Arthur. Com uma condição. Qualquer coisa. Da próxima vez que alguém questionar minha competência, defenda-a publicamente, sem hesitação. Negócio. E você vai me deixar reorganizar seu escritório. Essa mesa está um desastre. Considerando que você acabou de me ver ser derrubado por um porco, acho que você pode fazer o que quiser com a minha mesa. Harper finalmente sorriu. Então eu aceito. Mas primeiro, você precisa de um banho. Você está com cheiro de celeiro. Arthur olhou para si mesmo. Ele estava realmente um desastre. Valeu a pena? O quê? Qualquer coisa vale a pena se isso te trouxer de volta. Na terça-feira seguinte, Harper voltou ao escritório como se nunca tivesse saído. A única diferença era seu novo cargo oficial, diretora de estratégia criativa, aprovado por unanimidade pelo conselho, depois que Arthur ameaçou renunciar caso não aceitassem. A campanha da Sterling estava bombando. Em 2 semanas, gerou 3 milhões de visualizações, aumentou os downloads do aplicativo em 400% e 5 outras empresas já haviam contatado Collins e Blake solicitando campanhas no estilo da Harper Evans.
Os números da Sterling chegaram, anunciou Arthur, entrando no novo escritório de Harper com uma pilha de relatórios. 15 milhões em novos contratos só neste mês. Sério? Harper se levantou de um pulo. Arthur, isso é incrível. E temos uma reunião com os investidores da Morrison Capital na quinta-feira. Eles querem discutir uma parceria de 50 milhões de dólares. Harper parou de comemorar. 50 milhões, Arthur. Essa é a maior oportunidade da história da empresa. Exatamente. E você vai apresentar? Harper afundou na cadeira. Arthur, isso é grande demais. E se eu errar? Você não vai estragar tudo. Arthur sentou-se na beirada da mesa dela. Harper, você revolucionou esta empresa. Morrison quer conhecer a mente por trás da campanha de Sterling. Nos 2 dias seguintes, eles trabalharam juntos na preparação da apresentação. Foi a primeira vez que colaboraram de verdade como iguais, e a dinâmica foi intensa. Não, disse Harper na quarta-feira à noite, revisando os slides pela 10ª vez. Este gráfico parece corporativo demais. Morrison quer inovação, não a mesma coisa de sempre. Harper, é um gráfico de resultados financeiros. Como pode ser tão corporativo? Por que é chato? Ela se levantou, energizada. Olha, em vez de gráficos de barras padrão, que tal usarmos recursos visuais que mostrem crescimento orgânico? Plantas, ondas ou plantas em uma apresentação financeira? Por que não? Harper gesticulou, entusiasmado. Morrison investe em empresas disruptivas. Eles querem ver a gente pensar diferente. Arthur esfregou as têmporas. Harper, você não pode transformar todos os gráficos em arte moderna. E você não pode transformar cada apresentação em um manual de contabilidade. Eles estavam se encarando agora, a tensão pairando no ar. Arthur, você me trouxe de volta porque eu penso diferente, então deixe-me pensar diferente. Eu sei disso, mas também precisamos permanecer profissionais. Profissional não significa chato, e criativo não significa imprudente. Estavam muito próximos agora, ambos visivelmente frustrados e apaixonados pelo trabalho. A energia entre eles era elétrica. Você é impossível, exclamou Harper. E você é muito teimoso, Arthur retrucou. Alguém tem que estar lá, já que você... Arthur a interrompeu com um beijo. Foi inesperado, intenso, carregado de toda a tensão acumulada nas últimas semanas. Harper ficou atordoada por um segundo, mas depois o beijou de volta com a mesma paixão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Arthur começou. Isso foi em Harper tentou falar. Eles recuaram, subitamente conscientes do que acabará de acontecer. Isso não deveria. Arthur passou a mão pelos cabelos. Não, definitivamente não deveria, Harper concordou, com o rosto corado, embora não conseguisse parar de olhar para os lábios dele. Temos uma apresentação para terminar, disse Arthur, tentando se concentrar novamente. Sim, apresentação. Foco. Harper sentou-se rapidamente, fingindo organizar papéis que já estavam perfeitamente em ordem. Trabalharam em silêncio pelo resto da noite, mas tudo havia mudado. Cada toque acidental, cada olhar carregava uma tensão nova e inexplorada. Na manhã de quinta-feira, Harper estava mais nervosa do que nunca. A apresentação era às 2 horas, e ela havia ensaiado tanto que conseguia fazê-la dormindo. Você está pronta, disse Arthur, encontrando-a na sala de descanso às 11. E se eles odiarem? E se eu congelar? E se, Harper? Arthur colocou as mãos nos ombros dela. Você é brilhante. Eles vão adorar. 1 hora antes da apresentação, Arthur recebeu uma ligação de emergência. O quê? Respondeu ele, tenso. Quando? Não, preciso estar aqui por... Eu entendo. Chego aí em 20 minutos. Ele desligou, visivelmente chateado. Harper, tem uma emergência familiar. Minha mãe está no hospital. Ah, não. Arthur, vá agora. Mas a apresentação. Eu farei isso sozinho. Harper, são 50 milhões. E eu sei cada número, cada estratégia, cada detalhe. Harper o empurrou em direção à porta. Vá cuidar da sua mãe. Eu cuido do Morrison. Exatamente às 14 horas,
Harper estava na sala de conferências com 5 executivos da Morrison Capital. Sem Arthur ao seu lado, ela se sentia exposta, mas determinada. Senhores, obrigado por estarem aqui. O que estou prestes a apresentar não é apenas uma parceria. É uma revolução na forma como pensamos sobre marketing. Do outro lado da cidade, Arthur estava no hospital, descobrindo que sua mãe havia torcido apenas o tornozelo, mas insistiu que era uma emergência séria. Quando percebeu que havia sido enganado e perdido a apresentação, entrou em pânico. Ele correu de volta para o escritório como um louco, chegando na metade da apresentação de Harper. Espiando pela porta da sala de conferências, Arthur viu Harper comandando a sala como um maestro. Os executivos estavam totalmente engajados, fazendo perguntas, sorrindo, visivelmente impressionados. A verdadeira questão, senhores, não é se vocês devem investir em inovação. É se vocês podem se dar ao luxo de não investir, dizia Harper, apontando para um gráfico que Arthur notou com surpresa, incluindo elementos visuais orgânicos que realmente funcionavam. Um dos executivos se inclinou para a frente. Senhorita Evans, onde a senhora vê essa parceria daqui a 5 anos? Vejo vocês como pioneiros de uma nova era de marketing autêntico. Vejo empresas fazendo fila para trabalhar conosco e vejo todos nós muito, muito ricos, respondeu Harper com um sorriso confiante. A sala explodiu em gargalhadas. Arthur sentiu uma onda de orgulho tão forte que teve que se encostar na parede. Harper não era apenas competente. Ela era excepcional, e era dele. Não, ele se corrigiu. Ela era sua parceira em todos os sentidos da palavra. Quando a reunião terminou com um aperto de mão e promessas de um contrato para a semana seguinte, Arthur esperava por Harper no corredor. Como foi? Perguntou ele, ansioso. Eles querem assinar um contrato de 5 anos. 70 milhões, não 50. Arthur olhou para ela por um instante, depois a levantou do chão e a girou. Harper Evans, você é incrível. Quando ele a colocou no chão, eles se aproximaram novamente, ambos se lembrando do beijo da noite anterior. Arthur, eu sei que precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Sim, temos. Mas primeiro, Arthur sorriu, vamos comemorar. Você acabou de salvar nossa empresa de novo. Harper sorriu de volta. Formamos um bom time. Formamos uma grande equipe. E pela primeira vez, Arthur Collins começava a aceitar que talvez, apenas talvez, precisasse de Harper Evans para mais do que apenas trabalho. Talvez precisasse dela para tudo. Na sexta-feira seguinte, após o sucesso da apresentação de Morrison, Arthur foi até a mesa de Harper com uma expressão estranhamente nervosa no rosto. Você tem planos para hoje à noite? Harper ergueu os olhos dos relatórios. Depende. Por quê? Gostaria de te levar para jantar. Não para falar de trabalho, campanhas ou qualquer coisa do tipo. Só para jantar. Harper estudou o rosto dele, tentando ver se aquilo era mais um mal-entendido no ambiente de trabalho. Arthur, do que exatamente estamos falando? Um encontro real entre duas pessoas que se importam uma com a outra. O coração de Harper acelerou. Um encontro? Um encontro. Ela hesitou. Desde o beijo na quarta-feira, eles vinham em uma tensão que estava ficando difícil de ignorar. Ok, mas nada muito chique. E se você aparecer de terno, eu vou embora. Arthur sorriu. Prometo que vou manter a informalidade. Às 8 da noite, Harper tocou a campainha do apartamento de Arthur. Quando ele abriu a porta, ela quase não o reconheceu. Calça jeans escura, camisa azul com mangas arregaçadas, sem gravata. Ele parecia humano. Uau, ela disse antes que pudesse se conter. Uau, o quê? Você parece uma pessoa normal. É perturbador. Arthur riu e deu um passo para o lado para deixá-la entrar. O apartamento era exatamente como Harper imaginava, elegante, minimalista, todo em tons de cinza e branco. Mas havia algo diferente. Velas estavam espalhadas pelo cômodo. Uma música suave tocava ao fundo. E um delicioso aroma caseiro vinha da cozinha. Você cozinhou? Harper perguntou, surpreso. Eu tentei. Arthur parecia genuinamente nervoso. Salmão grelhado, aspargos, risoto e uma salada que consegui não queimar. Arthur Collins cozinha. Quem diria? O YouTube é uma ferramenta surpreendentemente educacional. Sentaram-se à mesa, e Harper imediatamente notou algo diferente.
Arthur estava quieto, não do seu jeito controlado de sempre, mas genuinamente tímido. A comida é deliciosa, ela disse depois de alguns minutos de silêncio. Obrigado. Mais silêncio. Harper tomou um gole de vinho, observando Arthur cutucava a comida, visivelmente nervoso. Ok, o que está acontecendo? Ela finalmente perguntou. O que você quer dizer? Você está agindo como se fosse sua primeira entrevista de emprego. Relaxa. Arthur largou o garfo e recostou-se na cadeira. Desculpe, eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Isto. Ele gesticulou entre eles. Jantar com alguém sem uma agenda. Conversar sem um objetivo específico. Ser normal. Harper sentiu o coração apertar. Arthur, você já jantou comigo antes, no Plaza, lembra? Com a sua mãe. Aquilo era teatro. Isto é real. Eles se olharam por um longo momento, e Harper viu uma vulnerabilidade em seus olhos que ele raramente demonstrava. Ok, então vamos recomeçar, disse ela, estendendo a mão sobre a mesa. Oi, eu sou Harper. Gosto de café doce, filmes ruins e porcos mal comportados. Arthur pegou a mão dela, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Oi, Harper. Sou Arthur. Gosto de piano, detesto festas, e aparentemente, tenho uma quedinha por mulheres que viram a minha vida de cabeça para baixo. Um ponto fraco? Talvez mais do que um ponto fraco. A energia na sala mudou. Harper não soltou a mão dele. Arthur. Sim. O que estamos fazendo? Sinceramente, não tenho ideia. Eles riram, e a tensão finalmente se dissipou. A conversa fluiu tranquilamente pelo resto do jantar. Arthur contou a ela sobre a vez em que tentou aprender violão e desistiu depois de uma semana. Harper admitiu que um dia sonhou em ser bailarina, até perceber que tinha a coordenação motora de um pinguim bêbado. Quando terminaram de comer, Arthur serviu a sobremesa em tiramisu, que ele claramente não havia feito. Pontos pela honestidade, Harper riu. Minhas habilidades culinárias têm limites. Eles se dirigiram ao sofá e, novamente, o silêncio se instalou entre eles, mas desta vez repleto de expectativa, não de nervosismo. Harper observava o perfil de Arthur enquanto ele girava seu vinho. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você quer de mim, Arthur? A pergunta o pegou de surpresa. Ele pousou o copo e olhou diretamente para ela. O que você quer dizer? No trabalho, somos parceiros. Isso funciona. Mas isso, ela gesticulou entre eles. O que é isso? O que você está esperando? Arthur ficou em silêncio por um longo momento, como se tentasse expressar seus pensamentos em palavras que nunca havia dito antes. Você quer honestidade total? Sempre. Eu quero você inteira. Sua voz era baixa e tensa. Sem contrato, sem crachá, sem barreiras entre nós. Quero acordar de manhã e te ver na cozinha fazendo aquele café horrível que você adora. Quero discutir com você sobre apresentações e te beijar bem no meio. Eu quero aprender o que significa compartilhar a vida com alguém. Harper sentiu a respiração falhar. Arthur, eu me apaixonei por você. Harper. Arthur ficou sem palavras. Completamente, ela continuou, e eu sei que é assustador porque eu também não sei como fazer isso direito, mas eu também me apaixonei por você. Agora foi a vez de Arthur ficar sem palavras. Mas isso me assusta. Por quê? Porque você passou 34 anos construindo muros, e tenho medo de que, quando as coisas ficarem difíceis, você construa novos entre nós. Arthur se aproximou. Harper, olhe para mim. Ela fez. Aqueles muros que eu construí? Você derrubou todos eles. Não consigo nem imaginar que eles ainda estejam lá. E se você mudar de ideia? E se você mudar o seu? Ele retrucou. Harper, o amor é sempre um risco para nós dois. Amor. Arthur corou levemente. Desculpe. Sei que provavelmente é cedo demais para dizer, mas... Não é cedo demais, Harper sorriu. É sincero. Eles se entreolharam, o peso daquelas confissões pairando entre eles. Então, o que fazemos agora? Perguntou Harper. Arthur pensou por um momento. Que tal tentarmos? Sugeriu. Juntos. Sem pressão,
sem prazo, sem metas corporativas. Só para ver como vai. E se não sabemos como, então descobriremos juntos. Arthur sorriu. Mas com uma condição. O quê? Dessa vez, sou eu quem está fazendo o café para você, e não o contrário. Harper caiu na gargalhada. Arthur Collins se oferecendo para fazer um café doce. Nunca pensei que veria esse dia. Por você, eu aprenderia a fazer qualquer coisa. Harper se inclinou e o beijou suavemente. Quando se afastaram, Arthur encostou a testa na dela. Então, sussurrou Harper, que tal começarmos aprendendo como realmente namorar? Acho que posso me acostumar com isso. Bom, porque agora você está preso comigo. O melhor lugar para estar. Lá fora, Nova York mantinha seu ritmo noturno. Mas, dentro do apartamento de Arthur, duas pessoas descobriam que, às vezes, o melhor negócio da vida não envolve contratos ou assinaturas. Às vezes, é só ter a coragem de dizer sim ao desconhecido e confiar que a pessoa ao seu lado estará lá para resolver tudo com você. Um ano depois, Harper Evans já se tornará uma lenda no mundo corporativo. Como diretora de inovação criativa na Collins & Blake, ela revolucionou campanhas para 15 grandes clientes e transformou a empresa na agência mais requisitada de Nova York. Mais importante do que isso, ela e Arthur descobriram que eram ainda melhores como casal do que como parceiros de trabalho, o que, considerando que juntos eles triplicaram a receita da empresa, foi uma conquista impressionante. Harper, você viu o discurso que vou fazer hoje à noite? Perguntou Arthur, entrando em seu escritório na manhã de sexta-feira. O discurso do executivo do ano? Deixa eu adivinhar, você vai falar sobre números, crescimento, estratégias. Ela fez uma pausa dramática, o futuro brilhante da Collins e da Blake. É assustador o quão bem você me conhece. É porque você é previsível. Harper se levantou e o beijou rapidamente. Mas eu te amo mesmo assim. De qualquer forma. Principalmente por isso. Naquela noite, o salão de baile do Plaza Hotel estava lotado com os principais executivos de Nova York. Arthur havia sido nomeado CEO do ano pelo terceiro ano consecutivo, e Harper sentou-se na primeira fila, usando um elegante vestido azul marinho que Arthur escolhera porque combina com seus olhos quando você ri. Senhoras e senhores, anunciou o anfitrião, por favor, deem as boas-vindas a Arthur Collins, CEO da Collins & Blake International. Arthur subiu ao palco, impecavelmente vestido como sempre, terno sob medida, cabelo no lugar, postura confiante. Harper sorriu, lembrando-se do homem nervoso que conheceram um ano antes. Obrigado, começou Arthur, ajustando o microfone. Receber este prêmio é uma honra, mas não seria honesto aceitá-lo apenas como uma conquista minha. Harper ergueu uma sobrancelha. Aquilo não estava no discurso que ela havia revisado. No último ano, nossa empresa passou por uma transformação completa. Não apenas em números, embora tenham sido extraordinários, mas em cultura, energia e alma. A plateia murmurou em concordância. Harper começou a se perguntar aonde Arthur queria chegar com aquilo. Essa transformação aconteceu porque uma pessoa extraordinária se juntou à nossa empresa e mudou tudo. Ela entrou como secretária temporária e se tornou, bem, minha salvação. Harper sentiu o rosto esquentar. Algumas pessoas na plateia começaram a se virar para olhá-la. Harper Evans, continuou Arthur, procurando por ela na multidão, você me ensinou que liderança não tem a ver com controle. Tem a ver com inspiração. Que a inovação vem do caos criativo, não da ordem rígida. E que amar alguém é a melhor decisão empresarial que alguém pode tomar. Agora, todos olhavam para Harper, que se esforçava para não sair correndo da sala. Arthur, o que você está fazendo? Ela sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. No palco, Arthur tirou uma caixinha do bolso. Toda a plateia prendeu a respiração. Harper Evans, disse Arthur no microfone, você seria minha parceira para o resto da vida? E então ele se ajoelhou, ou tentou. Seu terno estava tão apertado que, quando ele dobrou o joelho, ouviu-se um som alto de rasgo. Desequilibrado, ele escorregou alguns centímetros no tapete do palco, ainda ajoelhado, mas agora parecendo mais alguém tentando um alongamento muito desajeitado. A plateia soltou uma mistura de risos e óis simpáticos. Isso não fazia parte do plano, Arthur murmurou no microfone, ainda ajoelhado fora do centro. Harper não conseguiu mais se conter. Ela se levantou da cadeira e foi até o palco, rindo tanto que mal conseguia se equilibrar. Você está bem? Perguntou ela, ajudando-o a se levantar. Meu orgulho está um pouco ferido, mas o anel ainda está intacto, disse Arthur, erguendo a caixa.
Então, o que você diz? Aceita se casar comigo? Mesmo depois de me ver rasgando as calças em público? Harper olhou para ele, cabelo desgrenhado, terno rasgado, vermelho de vergonha, mas sorrindo como nunca a tinha visto antes. Arthur Collins, você é o homem mais charmosamente desajeitado que já conheci. Isso é um sim? Isso é um grande sim. A multidão explodiu em aplausos. Arthur colocou o anel, um solitário clássico e elegante, no dedo de Harper e a beijou enquanto 300 pessoas aplaudiam e vibravam. Quando se separaram, Harper pegou o microfone. Só para vocês saberem, anunciou ela, ele ensaiou esse discurso 15 vezes no escritório. Ele não caiu nenhuma vez. Harper! Arthur protestou, rindo. O que posso dizer? Ela deu de ombros. Comigo na vida dele, até planos perfeitos viram comédias românticas. A multidão riu e aplaudiu ainda mais alto. 2 meses depois, num sábado ensolarado de primavera, Harper e Arthur se casaram em um pequeno jardim no Central Park. A cerimônia foi exatamente o que se esperaria de um casamento Harper Evans. O noivo chegou 5 minutos atrasado porque esqueceu as alianças no carro. A noiva tropeçou no vestido ao caminhar pelo corredor, mas foi salva por David, do departamento jurídico, que também era padrinho. O celebrante engoliu uma abelha no meio dos votos. A mãe de Arthur chorou tanto que borrou toda a maquiagem. E Margaret Collins, que se apaixonou completamente por Harper, passou metade da cerimônia rindo e a outra metade se abanando com o programa. Vocês prometem amar, honrar e tolerar os hábitos irritantes um do outro até que a morte os separe? Perguntou o celebrante após finalmente se recuperar do incidente com as abelhas. Prometo aturar ele verificando e-mails durante o café da manhã, disse Harper. E prometo tolerar que ela reorganize meus arquivos sem pedir, acrescentou Arthur. E vocês prometem apoiar um ao outro nos momentos difíceis e comemorar juntos nos bons momentos? Prometo ajudá-la a sobreviver aos saltos altos, disse Arthur, olhando para os pés de Harper. E prometo ajudá-lo a sobreviver ao estresse quando as coisas não saírem como planejado, respondeu Harper. Então, pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Arthur, pode beijar a noiva. Mas tente não escorregar novamente. Quando Arthur beijou Harper, os convidados explodiram em aplausos. Bentley, o porco resgatado que Harper insistiu em trazer como mascote, escolheu aquele exato momento para trotar pelo jardim, fazendo todos rirem ainda mais. Senhora Collins, Arthur sussurrou no ouvido de Harper enquanto eles se separavam. Senhor Collins, ela respondeu, pronto para uma vida inteira de caos organizado? Com você, eu não esperaria nada menos. Eles caminharam pelo jardim enquanto os convidados jogavam pétalas de rosa, e Harper não conseguia parar de rir. 1 ano antes, ela era uma secretária desesperada. Agora, era uma executiva de sucesso, casada com um homem que amava e cercada por pessoas que realmente se importavam com ela. Harper, disse Arthur quando chegaram ao carro decorado. Sim. Obrigado por quê? Por aparecer na minha vida como um redemoinho e me ensinar que às vezes a melhor coisa que pode acontecer é quando todos os nossos planos saem completamente dos trilhos. Harper se inclinou e o beijou novamente. Arthur, você não tem ideia da aventura que está por vir. Você está liderando o caminho? Tenho certeza de que vai ser épico. E enquanto eles dirigiam para o futuro, com latas de metal chacoalhando atrás do carro e Bentley correndo atrás do veículo, uma coisa ficou clara: o amor, assim como os melhores negócios, às vezes começa com um caos completo e total. O que você achou da história de Harper e Arthur? Conte para a gente nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui mesmo no final.